O mito do segredo do Evangelho. Em 1922, no sertão da Vacaria, em um recanto isolado da Caatinga, no Vale do Riacho Verde, um menino de apenas 8 anos começava a fazer perguntas que muitos adultos evitavam. Seu nome era Antônio de Ferreira. Curioso por natureza, trazia nos olhos um brilho especial sempre que o assunto era fé. No entanto, esse mesmo olhar se enchia de dúvidas quando ouvia seu pai, Aniceto, homem simples, mas atento, levantar questionamentos sobre certas práticas da Igreja Católica. Aniceto não tinha estudos formais, mas carregava a coragem dos que não se conformam com respostas fáceis. Desde que ouvirá falar da sedição de Juazeiro, em 1914, aquela revolta incendiada pelo fervor religioso dos romeiros, conduzida pelo Dr. Floro Bartolomeu, que terminou em saques no Crato e no silêncio enigmático do Padim Cisso, algo nele começou a se agitar. Percebia que, por trás das procissões e rezas, havia contradições profundas na fé que herdara, como se a devoção de um povo estivesse entrelaçada a interesses ocultos e silêncios pesados demais para serem ignorados. Certa tarde, o silêncio denso da casa de taipa foi quebrado pela voz trêmula de Antônio. Seus olhos brilhavam como quem pressente um mistério escondido. Papai, é verdade que existe um evangelho escrito pelos apóstolos? Aniceto permaneceu alguns segundos em silêncio, como se as palavras pesassem demais para serem ditas. Por fim, encarou o filho com seriedade e respondeu, num tom grave. Sim, meu filho. É verdade. O menino respirou fundo, sentindo o coração acelerar, e ousou perguntar, quase em sussurro. E eu posso conhecer esse livro? A resposta pesou no ar como uma pedra lançada ao fundo de um poço. Infelizmente, não. Disse Aniceto, com voz baixa, quase um sussurro. A Igreja não permite. Somente padres, bispos e o próprio Papa podem conhecer esse evangelho. Para o povo, ele permanece escondido, guardado a 7 chaves. Fez uma pausa, olhou em volta como se temesse ser ouvido, e acrescentou. Há histórias antigas, meu filho. Histórias de homens que ousaram revelá-lo, e morreram antes de dizer uma só palavra. Os olhos do menino se arregalaram. Então Aniceto começou a narrar uma história temida, sussurrada apenas entre os mais ousados. Dizia-se que um homem muito rico havia viajado até Roma decidido a desvendar o segredo do Evangelho. No Vaticano, foi recebido por um frade de sua infância, agora servindo entre os corredores silenciosos da Santa Sé. Conduzido à presença do pontífice, declarou seu desejo, queria conhecer o segredo guardado há séculos. O Papa, porém, advertiu-o com gravidade. Cuidado com o que deseja saber. Ainda assim, o frade o levou até uma sala escondida da biblioteca. Ali, entregaram-lhe o livro sagrado e acenderam uma única vela para iluminar a noite. O homem rico começou a leitura à fraca claridade da chama, mas logo a vela se apagou. A luz da lua em seu anel de brilhante e, assim, conseguiu ler a Bíblia até o amanhecer, convencido de que havia descoberto o grande segredo do Evangelho. No dia seguinte, regressou para casa tomado de uma estranha alegria misturada com angústia. Guardava dentro de si um fardo, não poderia revelar o que havia lido. Mas, pressionado insistentemente por sua família ao longo dos dias, acabou cedendo. Numa manhã, durante o café, cercado por parentes e amigos, resolveu falar. A voz lhe saiu trêmula e pausada. O segredo do Evangelho é, levando a água batismal. Não terminou a frase. Caiu morto diante de todos. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e o temor se espalhou entre os presentes como uma sombra que jamais seria esquecida. Antônio se encolheu, assustado, e com a voz trêmula perguntou. Ele morreu mesmo, papai? Aniceto o fitou com seriedade, enquanto a chama do candeeiro tremulava no canto da sala. Dizem que sim, meu filho. É o destino daqueles que ousam desafiar o silêncio imposto pela Igreja. O menino silenciou, mas aquela dúvida jamais o abandonou. Anos mais tarde, a questão voltou à sua boca. Papai, por que o Evangelho é tão perigoso? Aniceto ergueu o olhar, firme como quem carrega um peso antigo, e respondeu. Porque, quando o povo descobre a verdade, o poder muda de mãos. Durante séculos,
Essa foi a estratégia da Igreja Católica, manter a Bíblia distante do povo. As missas eram celebradas em latim, uma língua que ninguém compreendia, e os fiéis se ajoelhavam diante do altar sem entender o porquê. O Concílio de Tolosa, 1229, proibiu que os leigos possuíssem a Bíblia em sua própria língua. Mais tarde, o Concílio de Trento, de 1545 a 1563, reafirmou que apenas o clero tinha autoridade para interpretar as Escrituras. Assim, o povo podia crer, mas não compreender. E o medo sustentava a ignorância. Corria entre o povo o boato de que quem lesse a Bíblia por conta própria seria enganado pelo diabo. Assim, mantinham-se os leigos afastados das Escrituras, enquanto a salvação era transformada em moeda de troca, vendida em indulgências, como se o céu tivesse preço. Foi nesse cenário sombrio que se levantaram homens que mudariam a história: John Wycliffe, Jean Hus, em especial, Martinho Lutero. Este último ousou traduzir a Bíblia para o alemão e proclamou que cada crente tinha o direito de ler e compreender as Escrituras. A reforma protestante irrompeu como um terremoto espiritual. O Evangelho deixou de ser segredo e voltou a ser a boa nova que ilumina e liberta. Mas essa liberdade de ler as Sagradas Escrituras demorou a alcançar o sertão nordestino. Apenas por volta de 1940, missionários protestantes vindos da América do Norte chegaram ao sítio Baixio trazendo exemplares da Bíblia em português, na tradução de João Ferreira de Almeida. A novidade caiu como um raio em terra seca, famílias se dividiram, convertidos foram perseguidos e os missionários olhados com silêncio transformou-se em confronto, a palavra começava a passar de mão em mão, rompendo o cerco do medo e da ignorância. Hoje, basta um celular para que qualquer pessoa tenha acesso a diferentes versões da Bíblia, inclusive a católica. Mas a pergunta permanece: será que o povo está, de fato, lendo? Ou continua esperando que outros pensem e decidam por ele? Jesus deixou o convite direto. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. E Paulo reforça com veemência: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O Evangelho nunca foi um segredo a ser temido, mas uma luz destinada a ser compartilhada. A fé verdadeira nasce quando cada pessoa decide conhecer, por si mesma, o Deus que fala através de sua palavra, iluminada pelo Espírito Santo, não em uma língua distante, mas na linguagem do amor divino. O poder da Bíblia não está nas mãos humanas, mas na voz do Deus vivo que se revela em cada página. Quem a lê com um coração sincero não encontra apenas registros antigos, mas a vida eterna que está em Cristo Jesus. A maior revolução não é política nem religiosa, é espiritual. É o despertar de homens e mulheres que, ao abrirem as Escrituras, descobrem que não precisam de segredos, mas da verdade, não de indulgências, mas da graça, não de mediadores terrenos, mas de Jesus, o único Salvador. O Evangelho é, e sempre será, a boa nova. E, quando lido, pregado e vivido, tem o poder de transformar não apenas o coração do indivíduo, mas também a história de um povo. Hoje essa mesma palavra está ao seu alcance. Abra a Bíblia, leia com fé e deixe que Cristo fale ao seu coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e deseja transformar a sua história para sempre. Professor Antônio Lima. Brasília, 23 de maio de 2025.